proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo o que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sou Leon Denis e hoje vamos refletir juntos o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 4, versículos de 43 ao 54. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, passados os 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando a Galileia, acolheram-no os galileus, porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou, pois, a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentiria melhor. Responderam-lhe: ontem, à 7ª a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: teu filho está passando bem, e creu tanto ele como toda a sua casa. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez, depois de voltar da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho me recorda o refrão de uma música bem conhecida, que diz o seguinte: eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram seu Salvador. No contexto desse refrão, dessa música bem conhecida, inicio essa reflexão fazendo para você uma pergunta. Por acaso você já parou para pensar por que razão, motivo, causa ou circunstância Jesus disse que o profeta não é honrado em sua pátria? Então, povo de Deus, essa é uma pergunta muito intrigante, cuja resposta nós podemos obter por meio de uma outra pergunta. Se não, vejamos. Daí então eu gostaria que você prestasse bem atenção. Veja só, se o profeta não é aceito em sua própria pátria, esse profeta por acaso continua tendo pátria? É uma pergunta muito intrigante. Claro que não, meus irmãos. Povo de Deus, pátria não é apenas o local onde uma pessoa nasce. Mas antes de tudo, pátria é um ideal de nação, é um ideal de povo. E nesse contexto, os ideais do mundo não combinam com os ideais do céu. De um modo mais claro, posso dizer para vocês que esse texto bíblico nos revela que o profeta é um expatriado do mundo, que não tem onde repousar a cabeça, conforme está escrito em Lucas 9,58, que não recebe honras do mundo, sendo então um verdadeiro compatriota de um reino que não pertence a esse mundo, conforme está escrito em João 18,36. Desta forma, meus irmãos e minhas irmãs, a ideologia do mundo não se confunde com a ideologia do céu.
É no meio dessa contradição entre as forças celestes e as forças mundanas que São João narra o segundo milagre de Jesus, que curou o filho de um oficial do rei, o que nos revela de fato a ocorrência de uma batalha entre o reino dos céus e o reino do mundo. Se não vejamos, diante da iminente morte de seu filho, o oficial do rei se percebe necessitado da cura do seu filho. E isso, meus irmãos, nem todo ouro e nem toda a prata do mundo poderia pagar a cura do filho daquele oficial. Daí então, por ouvir dizer que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, aquele oficial resolveu se encontrar com o reino dos céus na pessoa de Jesus, a fim de conquistar o milagre de ter restabelecido a saúde e, consequentemente, ter mantida a vida do seu filho. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, recordo Santo Agostinho, que diz o seguinte, que milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários ao que nós sabemos sobre a natureza. Irmãos e irmãs, tenho certeza que quando Jesus disse ao oficial do rei que o filho dele estava bem, aquele oficial creu com toda a força da sua compreensão e com toda a força da sua alma. Pois naquele momento Jesus restabeleceria a ordem natural da vida naquela família, na família daquele oficial. Essa ordem é que os filhos enterrem seus pais. E naquele momento aquele oficial estava na iminência de enterrar o seu filho, um pai que enterraria o seu filho. A lição que aprendemos nesse evangelho é que o oficial do rei acreditou no milagre, mesmo sem compreender como se daria esse milagre. E que ao invés de ficar paralisado na dor da iminente perda de seu filho, aquele oficial se colocou a caminho e foi ao encontro de Jesus, foi ao encontro do milagre. E no fim, antes que aquele oficial chegasse na sua casa, o milagre veio ao encontro dele, quando aquelas pessoas disseram para ele que o seu filho passava bem, que já estava curado, no mesmo horário que Jesus havia dito. Amados e amadas, para aquele oficial do rei era tudo ou nada. Para ele só restava Jesus, não apenas como um mero remédio que alguém usa, sara, depois descarta, mas sim como cura eficiente e eficaz da alma e do corpo. No final do mês de março teremos sorteio de 2 prêmios. O primeiro prêmio, no valor de R$100, foi doação do Gian da Transportadora. Se você precisa mandar ou trazer uma encomenda de Goiânia, liga para o Gian, que ele leva e traz para você com rapidez e segurança, de segunda a sexta-feira, saindo de Palmeiras às 10 da manhã. O contato do Gian é o 64 99996 9509. O segundo prêmio é uma cesta de chocolates no valor de R$100, doação da Que Delícia Chocolates. A loja está há mais de 30 anos no mercado, com os melhores ovos de Páscoa, materiais para confecção de bombons e pirulitos, cestas para presentes e doces variados para festas de aniversário e casamento. O contato da Que Delícia Chocolates é o 64 98429 3239. E para participar do sorteio é muito fácil. Entre no vídeo do YouTube, deixe seu like e um comentário com seu nome, dizendo que você está acompanhando o nosso momento de proximidade. Por fim, para nossa reflexão, quero citar uma frase de Santo Anselmo que pode nos ajudar também a alcançar milagres. Santo Anselmo diz o seguinte: não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.